Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que está ligado aí na página do Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Schutel e na web rádio Ser Fraterno. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo da hora que você vai ver este vídeo. É um grande prazer, uma grande alegria estarmos juntos. Meu nome é Gonçalo Queiroz e a partir de agora nós vamos falar sobre Espiritismo, sobre doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos consola, que tanto nos esclarece. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do pessoal da página Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Schutel, nossos irmãos queridos, que já há algum tempo aí nos possibilitam o trabalho renovador, o trabalho regenerativo e a oportunidade de espalhar a mensagem espírita pelo mundo afora. Muito obrigado, estamos juntos, seguimos juntos. E o tema que os nossos amigos, nossos irmãos nos colocaram para expor na noite de hoje é maravilhoso. A força do Espiritismo. Nós vamos conversar, porque é uma conversa, não é? Um clima leve, tranquilo. Né? Nós vamos conversar sobre doutrina espírita e o seu papel em nossas vidas. Nós vamos compreender um pouco, né? Um pouco da grandiosidade desta doutrina, que, como falei no início e repito, nunca é demais, consola e esclarece. É interessante que ela consola esclarecendo e esclarece consolando. Nós vamos compreender que para nós mergulharmos na doutrina espírita, a gente não precisa necessariamente, né, se denominar espírita ou ir para a casa espírita toda semana. Né? Você pode ser católico, evangélico, budista, enfim. Né? Você pode até nem ter religião, tá? Mas você pode mergulhar na doutrina espírita, porque conforme o pensamento de Leon Denis, ele vai sugerir que a doutrina espírita ou o espiritismo seria o futuro das religiões, né? Não necessariamente a religião do futuro como única, mas o futuro das religiões, porque as religiões que permanecerem na Terra, adequadas à lei de progresso, né? Fazendo as devidas modificações, vão incorporando os princípios espíritas, não porque o espiritismo é melhor do que qualquer outra doutrina, filosofia, religião, não, mas simplesmente porque ele vem trazer uma explicação das leis divinas. Na Terra, essa explicação tem um nome de doutrina espírita. Do outro lado do universo pode ter outro nome. Nome não importa, nomenclatura não importa, divisão não importa. O que importa é a explicação clara de como funcionam as leis divinas, né? Então, nós vamos compreender na noite de hoje através dos caracteres espíritas e dos princípios espíritas, tá? Essa conversa de hoje, na verdade, meus amigos, é um convite ao mergulho no estudo, no aprofundamento da doutrina espírita, que tem aí a capacidade mesmo, sabe, de nos consolar nos momentos mais desafiadores da vida, de nos incumbir esperança, incumbir fé, sabe, o desejo de melhoria, o desejo de ver novas flores, novos frutos, né, conforme Chico Xavier nos informou na infinita bênção do recomeço. Né, a doutrina espírita ela tem essa força muito grande, né, até porque ela é profundamente cristã, está sob a tutela do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos compreender que ela veio à Terra no momento certo, justamente para dar essa guinada, possibilitar essa guinada aí na compreensão humana acerca das leis divinas, acerca do nosso Pai. Ok? Então esse é um convite, fique à vontade, não precisa ser espírita, só precisa ter boa vontade, né? Para a gente poder conversar e você poder mergulhar nas obras espíritas, nos ensinamentos espíritas, que eu tenho certeza que vão ampliar bastante os seus horizontes, assim como ampliam os nossos aqui, que já estamos há um tempo, ok? Então, meus amigos, nesse primeiro momento é importante nós falarmos um pouco sobre a história da nossa compreensão acerca de Deus, acerca da religiosidade, né?
A gente olha para o passado, né, e nós vemos uma evolução mesmo, numa linha do tempo, né, uma evolução do nosso pensamento religioso, uma evolução, meus amigos, do nosso pensamento sobre Deus, né? Se nós formos pegar, por exemplo, os hábitos, as crenças, lá das primeiras idades, né, em que a humanidade ainda estava começando, né, a caminhar em compreensão, estava começando a caminhar em desenvolvimento mesmo, nós vamos ter aquela noção muito clara de um Deus que estava fortemente vinculado à força da natureza mesmo. Eu não vou dizer nenhum Deus, mas deuses, né? Era o politeísmo com toda a sua força, vinculado aí à força do trovão, né? Deuses vinculados ao fogo, vinculados à chuva, né? Tudo que denotava força para o bem ou para o mal, né? Aquela humanidade daquela época simbolizava, né, no culto ao divino ou, né, não necessariamente ao divino, mas ao profano também, né, a questão dos deuses, né, algo além do que os olhos físicos conseguiam ver, porém não era explicado, né, era muito mais sentido. Até hoje, né, e isso nos informa os espíritos superiores, nós não temos na Terra ainda a capacidade de mergulhar nas questões íntimas de Deus, né, na natureza íntima de Deus. Nós podemos senti-lo e tentar adivinhá-lo, porque nós somos espíritos imperfeitos. Só os espíritos puros veem e compreendem a Deus, né? Isso está no livro dos Espíritos. Até por isso mesmo Jesus não perde muito tempo, né? Quando os apóstolos perguntam, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus vai dizer, por que você quer ver o Pai, né? Quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Não que Jesus é Deus necessariamente, mas não dava para espíritos imperfeitos, e não dá até hoje, para espíritos imperfeitos terem uma ideia aprofundada, completa sobre a natureza de Deus, né? A natureza íntima de Deus. Então Jesus diz, olhe para mim que você vai ver a Deus, né? Aí como que sanando a questão por um tempo. Então, meus amigos, naquela época, né, das primeiras idades da Terra, nós tínhamos essa ideia, né, das divindades, o que era muito natural, ok? Só que a doutrina espírita, ela traz algumas leis, né, dentre elas, né, a lei de progresso. A lei de progresso que denota a reencarnação dos espíritos, tá? E esses espíritos, a cada nova reencarnação, avançam um pouquinho. Isso é bondade e é justiça divina, né? Então a lei de progresso atua. Nós observamos muito claramente essa lei de progresso atuando na nossa história. Basta que a gente olhe para trás, né? Nós hoje temos a mania de reclamar muito do mundo, né? Porque o mundo está assim, o mundo está assado. É verdade, temos muito a melhorar, muitas guerras aí em andamento, fome, né? Abandono, enfim. Mas se nós olharmos para o passado, nós vamos perceber que nós já avançamos bastante. É a lei de progresso atuando. Os espíritos, a maioria dos espíritos daquela época que nós estamos citando, das primeiras idades, caminharam através dos milênios, reencarnando na Terra, e hoje estão aqui, né? Com aviões, com carros, ar-condicionado, um progresso material muito grande, mas também um progresso moral efetuado. Por exemplo, hoje a gente não pratica mais sacrifícios humanos, o que era comum à época. Não é isso? Pelo menos na maioria das civilizações da Terra. Ok? Então, avançamos em tantas outras coisas. Hoje é inadmissível, por exemplo, a gente falar de escravidão. E olha que é algo referente à história humana, algo recente, né? Mas hoje, nas civilizações ditas, pelo menos a maioria, né? Civilizações aqui no Ocidente, muitas no Oriente também, pelo menos na maioria, né? É inadmissível se falar em escravidão, pelo menos na questão legal. Sabemos que tem algumas culturas, alguns países que ainda têm a escravidão, né? A questão do trato com a própria mulher é um exemplo, um outro exemplo também muito claro. Porém, a gente já percebe um avanço, ok? Isso é a lei de progresso atuando.
esta lei de progresso atuou também na compreensão sobre Deus e no culto, no rito religioso mesmo. Porque nós tivemos deuses politeístas vinculados à lei. Tivemos culturas politeístas vinculadas à força da natureza. Só que a humanidade vai caminhando e nós vamos percebendo, por exemplo, que esses deuses, eles já começavam a transcender a força da natureza e passavam para um outro patamar que não se sabia exatamente o que era ainda. Até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo ele decide enviar um emissário que nós conhecemos como Abraão, que vem trazer o monoteísmo à face da terra. O monoteísmo, um Deus só, né? A crença em um Deus único, porém um Deus também ainda vinculado à força. Era o Senhor dos Exércitos, né? Conforme a própria Bíblia vai narrar. Aquele Deus guerreiro, o Deus que era de um país, assim, de um povo. É isso? Um Deus que ainda aceitava sacrifícios. Essa questão do sacrifício é muito importante também para a gente compreender os nossos sacrifícios hoje. E nós vamos perceber mais uma vez a lei de progresso atuando. Ok? Quando Abraão vem à face da terra, ele vem romper com o politeísmo, esse culto a vários supostos deuses, e vem trazer a ideia do Deus único, mas um Deus ainda guerreiro. Avançou-se, mas ainda teria muito mais para avançar. É isso? Um Deus guerreiro, que era o Deus de Israel, né, do futuro de Israel, que ainda não existia, né? Um Deus de um povo. É importante nós salientarmos, e Paulo vai narrar isso na sua carta aos Hebreus, no capítulo 7, importante nós salientarmos que Abraão era acompanhado por potências espirituais de envergadura enorme, imensa. A exemplo de Melquisedeque, que era um agênere, um espírito. Paulo diz isso, que Melquisedeque não tinha princípio de dias nem fim de dias. Não tinha genealogia. Ele não nasceu na terra. Era sacerdote do Deus Altíssimo, semelhante a Jesus Cristo. Uma potência espiritual enorme. Eu estou repetindo as palavras de Paulo. Não era um ser encarnado. E este ser acompanhava Abraão. É que Abraão vem com essa missão. E no contato mediúnico com o nosso Senhor, o nosso Senhor vai dizer: Abraão, olhe para o céu, a tua descendência vai ser maior do que as estrelas do céu. Denotando justamente que toda a terra, através da lei de progresso, que a doutrina espírita coloca, através das reencarnações e dos séculos, toda a terra cultuaria o Deus único, quando fosse chegado o momento. Certo? Então Abraão inaugura essa nova época, já há esse novo avanço. Depois vem Moisés, trazer a tábua da lei, a primeira grande revelação, os 10 mandamentos, e outras centenas de leis humanas transitórias. Nós percebemos, e é uma das características da doutrina espírita, por ser revelação divina, nós percebemos uma característica muito forte da revelação divina, e nós temos 3 na Terra, mas das 3, é o culto à verdade, a primeira coisa. E a verdade, para ser divina, ela tem que ser imutável. Então nós percebemos a imutabilidade dos 10 mandamentos. Porque honrar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu espírito, sabe? Isso era lei naquela época, é lei hoje, vai ser lei para sempre. Matar vai ser errado para sempre. Roubar vai ser errado para sempre. Honrar pai e mãe é lei divina para sempre. Então nós percebemos o caráter imutável da revelação divina. Então os 10 mandamentos são imutáveis. Allan
Allan Kardec deixa muito claro isso no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Só que Moisés trouxe 613 leis. Leis mutáveis. Por exemplo, apedrejar os adúlteros, apedrejar os filhos desobedientes, os homossexuais. A mulher não poderia sair de casa no seu período menstrual, porque era considerada impura. Não consultar os mortos. Então, eram leis para aquela sociedade, por algum motivo, para aquele povo. Por exemplo, a lei de não consultar os mortos, nós entendemos perfeitamente e endossamos na doutrina espírita. Porque uma proibição desse porte tem que ter um motivo justo, plausível. E o motivo era a imaturidade mesmo daquela sociedade. Num trato tão importante, grandioso, que é esse trato mediúnico com os nossos irmãos desencarnados. As pessoas daquele período se utilizavam para os fins mais obscuros possíveis. Então, uma prática reiterada e prejudicial para a sociedade tem que ser proibida. O nosso direito hoje da Terra fala isso. Não é isso? Então, para aquele momento tinha que ser proibido mesmo. O que não significa que ia ser proibido para sempre, porque estava dentro do rol de leis transitórias, leis humanas, e não os 10 mandamentos, as leis divinas. Até porque quem é que vai apedrejar alguém hoje, numa sociedade dita civilizada? Uma sociedade que está efetivamente no século XXI. Você vai apedrejar um adúltero? Jesus já falou sobre isso. Quem tiver pecado quer tirar a primeira pedra. Então, a gente percebe o caráter transitório daquelas leis, adequadas àquele povo, né? Os 10 mandamentos não. Os 10 mandamentos são eternos. Primeira revelação divina para a terra, nas tábuas da lei. E o tempo vai passando, os profetas vão se sucedendo no trato mediúnico mesmo, no intercâmbio mediúnico com potências espirituais. Ora Jesus, ora potências em nome de Jesus, né? E em nome de Deus. Os avisos vão sendo dados, as profecias vão sendo colocadas. Aí nós temos a vinda do profeta Elias, nós temos a vinda do profeta messiânico Isaías, temos a vinda de Jeremias, a grande parábola de Jonas, que aquilo é uma grande parábola. Os profetas vão se sucedendo, até o último profeta antes do Novo Testamento, né? O último profeta do Velho Testamento, que vem ali mais ou menos 400 anos antes do Cristo, Malaquias, tá? E depois 400 anos de silêncio, preparando a vinda do Cristo, certo? Importante nós salientarmos que nesta época do Velho Testamento se tinha esse Deus único, né, mas ainda com Deus guerreiro, um Deus que pedia sacrifícios animais, não mais humanos. Olha a lei de progresso atuando, né? Lá em Abraão, quando Abraão vai sacrificar seu filho, que era comum na época o sacrifício humano, Deus vai dizer assim, olha, não precisa, eu só estava testando tua fé, sacrifica um animal no lugar dele. Então ali o sacrifício humano é substituído, já há um progresso nessa compreensão. Mas é importante essa ideia de sacrifício. Tanto é que no Velho Testamento, como um todo, essa ideia continua. E nós vamos entender o porquê. Certo? Quando Jesus vem, depois dos 400 anos de silêncio, né, vem João Batista, né, o primeiro profeta ali do Novo Testamento e o último, na verdade, antes do Cristo, né? Vem João Batista preparar os caminhos do Senhor, que é a reencarnação do profeta Elias. Jesus deixa claro isso em mais de uma passagem, inclusive. É ele mesmo, Elias, que estava para vir. Jesus afirma categoricamente isso. E Jesus vem trazendo a segunda revelação. Claro,
Ele, o nosso Senhor e Salvador, o eixo central entre as outras duas revelações, porque nós temos 3 revelações divinas. Então Jesus ele vem como a segunda para ser justamente o balizarte, o eixo central. Para quê, meus amigos? Para corrigir e reafirmar a primeira revelação. Corrigir em que sentido? Corrigir a compreensão do povo, tá? E reafirmar a primeira revelação. Os 10 mandamentos, ele vai dizer, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Qual lei? A lei divina, os 10 mandamentos. Porque a lei de Moisés ele aboliu em sua maioria. Por exemplo, apedrejar os adúlteros. No caso da mulher adúltera, ele vai dizer, quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Mas era lei apedrejar. Ele não apedreja. Ele não veio cumprir essa lei. A lei de proibição de consulta aos mortos. E Jesus no Monte Tabor, comunicando-se com 2 espíritos, Moisés e Elias. Mais uma lei revogada pelo Cristo e tantas outras. Então quando ele diz assim, eu vim cumprir a lei, ele está falando da verdadeira lei divina. Ele está falando dos 10 mandamentos. Então ele vem reafirmar. Vem recolocar a compreensão humana no seu devido lugar. E para além disso, ele vem vivenciar a mensagem de Deus. Porque os demais mensageiros, meus amigos, eles vêm trazer, né, as mensagens e tal, mas não conseguem vivenciar 100%, porque somos espíritos imperfeitos. Moisés, por exemplo, trouxe a primeira revelação, mas errou em muitos momentos de sua vida. É natural isso. Jesus não. Ele vem vivenciar 100% o que ele diz. Ele vem trazer a boa nova do reino de Deus. Reafirmar a primeira revelação, vivenciar o que Deus pede para nós, vivenciar o reino de Deus, independente das condições, das dificuldades, mostrando que o reino de Deus é a construção íntima em cada um de nós e não uma construção meramente exterior. Né? E vem preparar o terreno para a próxima revelação. Principalmente quando ele vai dizer assim, olha, eu tenho muito mais coisas para vos dizer, mas vocês não estão preparados ainda. Eu rogarei ao Pai que envie um outro Consolador. Ele vos relembrará tudo o que eu disse e acrescentará novos conhecimentos. Esse acrescentar novos conhecimentos, meus amigos, é muito mais no sentido de desenvolver o que ele, Jesus, havia dito. Entende? Porque se nós formos pegar, por exemplo, os princípios espíritas, né, e tudo que a doutrina vai mergulhar, tudo que ela vai falar, olha, tudo Jesus já disse. Jesus falou sobre reencarnação várias vezes. Vamos citar isso daqui a pouco. Jesus falou sobre pluralidade dos mundos habitados? Falou. Tem no Novo Testamento, tem na Bíblia alguma coisa sobre perispírito? Tem. É o que você quiser falar. Já está nas palavras do Cristo e de seus apóstolos alguma coisa fazendo referência aos conhecimentos espíritos em germe. Jesus vai dizer, olha, eu vos falo por parábolas, porque vocês não podem compreender o que eu quero dizer. Mas vai chegar um tempo para isso. É a lei de progresso, não é? Lembra? Lei de progresso. Allan Kardec disse assim, tudo que vem antes do tempo é abortado. Então Jesus, sabendo o tempo em que estava, ele vai pincelar e vai deixar para o futuro o aprofundamento das explicações. Porém, mais até do que o perfeito conhecimento sobre tudo isso, né, sobre como funciona a reencarnação, a mediunidade, a pluralidade dos mundos habitados, né, mais do que todos esses conhecimentos, mais importante do que isso, é a vivência
Por isso que religião não salva. Ajuda, mas não salva. Porque o que salva é a vivência cristã. Você pode nem ser cristão. Você pode nem ter religião. Mas se você vive a mensagem, pronto, está tudo certo. Por isso que a prioridade de Jesus era a vivência. E não simplesmente um culto religioso. O culto a Deus, sim, através da prática, através da vivência. O que ele mais fazia era, além de denotar o amor e a misericórdia, mas era criticar a hipocrisia religiosa. Não é isso? Não adianta ter um vasto conhecimento letrado sobre as leis, sobre os mecanismos, sobre a vontade de Deus e não cumprir. Ele vai dizer, olha, sepulcros caiados, brancos, limpos por fora e podres por dentro. Então, o Cristo vem trazer essa vivência. E a exemplificação de tudo aquilo que ele ensinou em palavras. Tá? Principalmente a questão do perdão, da misericórdia, do amor ao próximo, da fraternidade e a demonstração, de uma vez por todas, da continuidade da vida após a morte. Porque nós cristãos falamos muito da crucificação, e está certo, foi o auge, né, da missão do Cristo enquanto estava encarnado, mas muitos de nós esquecemos do domingo de Páscoa, né? Quando Jesus ele vai se levantar do túmulo, numa linguagem simbólica, claro. Ele vai aparecer em espírito, materializado, provando de uma vez por todas que a vida continua. Algo que ele já vinha dizendo há muito tempo. Especialmente quando ele vai dizer assim, olha, Deus não é um Deus de mortos, mas um Deus de vivos. Porque para ele todos vivem. Jesus já havia dito isso. Jesus já tinha conversado com espíritos. Né? Espíritos bons e espíritos maus ainda. Já havia conversado. As bem-aventuranças se referem a uma vida futura. O meu reino não é deste mundo. Olha quanta coisa que Jesus falou sobre a continuidade da vida. Mas além das palavras ele exemplifica. Porém, ele não pode dizer tudo. Ele mostra, segue, né, para as moradas superiores, mas continua trabalhando por todos nós. Chega junto nos momentos de dificuldade, intervindo, intercedendo, amparando, guiando. Porém, ele sabia que nós iríamos entrar em um outro caminho tortuoso, porque a humanidade ela é imperfeita e ela costuma ainda trocar os pés pelas mãos. Pelo menos a humanidade da Terra, né? E nós temos outras humanidades aí bem mais evoluídas, graças a Deus. Mas a nossa humanidade ainda está nesse caminho muito forte de tentativa e erro, né? Para depois acertar. E aí, logo que o Cristo retorna à pátria e que os apóstolos também retornam, nós já começamos a deturpar as coisas, deturpar os ensinamentos. Por exemplo, na Idade Média, nós começamos a queimar pessoas, porque nós interpretamos erroneamente o ensinamento do Cristo que fala sobre fogo purificador. Olha só, aí queimamos as pessoas, chamando de bruxos, né? Ou de hereges, não é isso? Começamos a promover guerras, as guerras santas, as cruzadas e tudo mais, né? Pela espada, porque mais uma vez interpretamos erroneamente os ensinos do Cristo, né? Especialmente aquele que ele diz que vem trazer não a paz, mas a divisão, a espada. Aí a gente pega a espada e começa a matar uns aos outros. Então, enveredamos por esse caminho. E em nome da religião, nós oprimimos e assassinamos uns aos outros. Por exemplo, temos aí
um grande astrônomo, Giordano Bruno, pega seu equipamento, olha para o céu e percebe que a Terra não é o centro do universo, que os outros planetas não giram em torno da Terra, que as estrelas não estão ao redor da Terra, não giram em torno da Terra. O que ia de encontro ao que o pensamento religioso determinava na época. Giordano Bruno é queimado vivo. Galileu Galilei é a mesma coisa, só não foi queimado porque se retratou para a igreja. Entende? Então a humanidade ela vai começando a se cansar dos desmandos religiosos. Olha que Deus é esse que manda queimar as pessoas, que manda matar. Que Deus é esse que eu tenho que comprar um terreno no céu para ter direito ao céu? Não, eu não quero acreditar nesse Deus. Não quero. Então, devagarzinho, a religião, ela vai, a humanidade, através da ciência e das descobertas científicas, a humanidade vai se afastando da religião. E aí vem com muita força, na verdade, algo que sempre existiu na Terra, mas nesse momento surge com muita força o materialismo. O materialismo, né? Especialmente ali na Europa. E aí vem o século XVIII, o iluminismo, né? Com muitas descobertas, um pensamento científico florescente mesmo. E aí Jesus, ele diz assim, não, agora é a hora. Agora é a hora porque a humanidade ela já caminhou em compreensão. O que veio antes, né? Tanto a primeira quanto a segunda revelação, né? Elas já assentaram. A poeira já baixou. Já deu tempo. Ok? Agora é a hora da terceira. Então nós temos na Terra esse movimento de materialismo, de um distanciamento de ciência e religião, e Jesus ele coloca o contraponto para esse movimento, que é justamente esta nova revelação que na Terra tem o nome de doutrina espírita ou de espiritismo. O que é espiritismo? Espiritismo é a explicação, é um corpo de conhecimentos que explicam como o universo ou as leis espirituais atuam. Como Deus colocou tudo isso. Claro, uma compreensão adequada ao nosso campo evolutivo. Porque uma das características da doutrina espírita é justamente a continuidade desta doutrina. Ela não para no tempo. Allan Kardec vai dizer que a doutrina espírita ela é progressiva. Gente, não progressista, tá bom? Progressiva. Tem diferença de uma coisa para outra. Então a doutrina ela está em constante evolução. Mas em quê? Em nossa compreensão dela. Nós vamos perceber que Kardec escreve as bases da compreensão. Porém, é nosso dever desenvolver aquilo que foi trazido por Kardec e pelos demais colaboradores. Senão, para no tempo. É isso? Então, Jesus, ele pinça Allan Kardec de uma grande assembleia de espíritos superiores e Allan Kardec reencarna na Terra. Já havia reencarnado antes, né? Nas Gálias, encarnou como Jean Hus, né? Reencarna como Allan Kardec e vem com esta missão de organizar um corpo de explicações sobre o funcionamento das leis divinas. Certo? Nas leis divinas nós colocamos muito mais na questão espiritual, porque as leis divinas estão todas dentro da grande lei natural. A lei natural ela se subdivide em duas, as leis materiais, matemática, astronomia, biologia, química, física, enfim, as ciências materiais. E as ciências espirituais, tratando das leis espirituais. Ou a ciência espiritual, tratando das leis espirituais.
que a doutrina espírita vai se incumbir disso. Porém, um influencia no outro. Um influencia no outro. Por exemplo, a Joana de Ângeles, ela vai dizer que nós somos seres humanos integrais, ou que pelo menos devemos ser. Cuidar do quê? Do corpo, da mente e do espírito. Porque se eu cultivar, por exemplo, uma mágoa, uma falta de perdão por muitos anos, eu posso desenvolver um câncer no meu corpo físico. Então a lei espiritual, né, entrando na lei material. Uma influencia na outra. Certo? Mas a doutrina espírita ela vai fixar mais na lei espiritual. Certo? Allan Kardec, assessorado por sua esposa, Amélie Gabi, né, e outros colaboradores, Leon Denis, né, Camille Flammarion, né, são tantas pessoas que ajudaram Kardec, tantos médiuns, né, que se predispuseram também nessa missão, e em contato com potências espirituais superiores, a exemplo do próprio Espírito de Verdade, Nosso Senhor Jesus Cristo, e deixa claro isso no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo: venham como outrora os transviados filhos de Israel. Espírito de Verdade, São Luís, que dirigia do plano espiritual, dirigia as reuniões mediúnicas de Allan Kardec, né? A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Erasto, e aí vinha São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Paulo de Tarso, né? E tantos outros colaboradores do plano espiritual. Então, todos juntos trazendo as explicações para os ensinamentos, por exemplo, do Nosso Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos e de outros colaboradores. Certo? Tanto é que Allan Kardec ele vai perguntar o seguinte para os espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos aí. Jesus disse tudo, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos demonstrou o que nós devemos fazer. Então, qual a utilidade dos ensinamentos dos espíritos? Uma boa pergunta. E os espíritos vão responder: sim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É ele. Mas é necessário que agora nós venhamos, em nome dele, sob a tutela dele, desenvolver tudo aquilo que ele explicou por parábolas e que colocou em germe. E aqui nós vamos citar algumas coisas aliadas aos princípios espíritas. E aí vamos perceber a força da doutrina espírita, que é profundamente cristã. E um cristianismo desenvolvido. Entende? Não uma teologia humana. Não uma teologia de homens, tentando adivinhar questões transcendentais, tentando adivinhar passagens bíblicas. Não. Não. Porque uma outra característica da doutrina espírita é justamente que ela é de cima para baixo, ela é divina e universal. Ela é produto dos ensinamentos dos Espíritos santificados, que a Bíblia vai chamar de Espírito Santo. Exatamente de acordo com o que Jesus vai dizer: eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, certo? Que vai acrescentar coisas novas. E André Luiz vai dizer: o Espírito Santo é um símbolo. Simbolizando o quê? Os Espíritos santificados, altamente evoluídos, que vêm em nome do Cristo nos explicar e desenvolver tudo aquilo que ele, Jesus, havia dito em germes. Certo? E aí vamos trazer os princípios espíritas para denotar isso. O primeiro princípio espírita não é espírito, não é mundo espiritual, não. O primeiro princípio espírita é a existência de Deus. Claro, porque pergunta 1 do Livro dos Espíritos: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Lembra daquele Deus do Velho Testamento? Dos sacrifícios animais? Um Deus único, é verdade. Porém, um Deus ainda guerreiro.
Deus de um povo só. Jesus, ele vem mudar essa concepção de Deus. Ele vem trazer um Deus que é Pai de todos nós. Certo? Emmanuel vai dizer assim, quando o cristão ora o Pai Nosso, ele não está apenas reconhecendo a paternidade divina, mas está reconhecendo igualmente a humanidade como sua grande família. Não é? Um Deus de toda a terra. Olha o avanço na compreensão de Deus, ou na compreensão sobre Deus, melhor dizendo. Olha o avanço. Porém, uma compreensão ainda adequada àquela época. Por quê? Porque naquela época se acreditava que a Terra era plana, né? Era um disco, e que tudo girava em torno da Terra. Não é isso? Se acreditava isso. Então, como é que Jesus ia falar de um Deus de outra galáxia no universo, se esse conhecimento não existia à época? Então ele vai dizer, olha, Deus é Pai Nosso. Okay? Com o avanço científico, a doutrina espírita, ela vem, no século XIX, trazer um Deus que, para além da Terra, é um Deus do universo inteiro, ele é cósmico. É um Deus que é meu, que é seu, e que é de um ser que está do outro lado do universo, a 14 bilhões de anos-luz aqui. É o mesmo Deus, para nós e para ele. Certo? Um Deus cósmico. Deus é a inteligência suprema de tudo isso. E é a causa primeira de tudo isso. Certo? Tudo que não tem causa humana só pode ter causa em Deus. É um pensamento espírita. Você olha para as estrelas do céu, quem criou? Foi o homem? Foi outra humanidade? Não. Então quem foi? Foi Deus. Certo? É a causa primeira. Ok? Por que é importante nós salientarmos isso? Porque tudo que vem depois tem como causa primeira Deus. O primeiro princípio é esse. Exatamente de acordo com o que diz Jesus. Um jovem vai chegar para Jesus e dizer assim, bom mestre. Aí Jesus vai dizer, bom? Não, bom só o Pai. Bom só o Pai. O bom com B maiúsculo, o perfeito com P maiúsculo. É isso? É isso, tá? O segundo princípio espírita é justamente a imortalidade da alma. Aí sim entram os espíritos. Por quê? Porque um Pai, que é a inteligência suprema, a causa primeira de tudo, que é bondade absoluta, ele vai criar seres que não terão fim, que não perecerão. Seres imortais. É porque imagina você ser criado e depois você deixar de existir. Não seria bondade, né? Ah, não, mas a gente passa por sofrimento, por dificuldades, por lágrimas, mas não deixa de existir, porque tudo isso é aprendizado. Nós estamos adquirindo provisão espiritual, fortalecimento. Ah, Gonçalo, a dor fortalece. A gente respeita a dor de cada um. Respeita. Dor humana, olha, cada um sabe onde seu calo aperta. Uns estão chorando por um desencarne de um ser amado, outras pessoas estão chorando por um abandono afetivo, outras por uma doença física, enfim, são tantas questões, né? São tantas vicissitudes que a gente atravessa e a gente respeita profundamente. Mas nós não podemos esquecer que essas dores, elas têm uma finalidade que na verdade vai ser boa. Quantas e quantas doenças físicas não curam o espírito, né? Elas curam o espírito quando a pessoa sabe atravessá-las. Quantas lágrimas não lavam o coração? Não é isso? Quantas situações na vida nós passamos, olhamos para trás e falamos, nossa, hoje eu estou mais forte, amadurecido,
Algumas situações a gente não precisava passar, a gente é que busca, né? Com o nosso livre-arbítrio, a gente ainda não sabe escolher direito, né? Às vezes a gente escolhe sofrer mesmo, por um tempo. Mas até isso é passageiro. Lá na frente a gente tem a oportunidade de fazer novas escolhas. Tá? Então, por mais que a gente passe por dificuldades, mas nós somos imortais e temos a felicidade como destino. O nosso destino não é o sofrimento eterno, é a felicidade. Não é da vontade do meu Pai que nenhuma das ovelhas se perca, é o que diz Jesus. Entende? Então é importante nós termos essa ciência, esse conhecimento. Nós somos espíritos imortais. Esse é o segundo princípio da doutrina, imortalidade da alma. Repito as palavras de Jesus. Deus não é um Deus de mortos, mas um Deus de vivos. Porque para Ele todos vivem. Independente se você está na carne ou não, você vive. Está no plano espiritual? Está vivo. Está na carne? Está vivo. O Emmanuel vai dizer ainda que o único gênero de morte que nós devemos temer não é a morte do corpo físico, que ela é comum para todos nós. É a morte espiritual. Em que sentido? Quando a criatura paralisa na vida, seja no plano espiritual, seja na terra. Paralisa diante dos sofrimentos, diante do remorso, do complexo de culpa, do crime. Entende? A criatura paralisa. Aí é uma morte. Está morto. Jesus vai dizer, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, né? Uma passagem bíblica, simbolizando o quê? Aqueles que não queriam ouvir as suas palavras estavam lá num velório, num enterro. Então Jesus, deixe os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Mortos em que sentido? Sentido espiritual, que não estavam bebendo da fonte da vida. Certo? Só isso. Mas esses mortos, eles podem e vão ressuscitar. Porque os espíritos, nenhum espírito é destinado a ser mau ou ser ignorante o tempo inteiro. Cada um vai ter o seu tempo de despertar. Certo? Então, imortalidade da alma. E esse, para mim, é um dos aspectos mais consoladores da doutrina espírita. Porque, olha, a gente está aqui, às vezes chorando, sofrendo, tudo, mas tudo passa. Poxa, alguém que eu amo desencarnou, vamos reencontrar. A situação está difícil, vai passar. Eu desencarnei, estou vivo. Sabe? Quando a gente compreende isso, meus amigos, as vicissitudes da vida física, elas se tornam menores. Não é que elas vão deixar de existir. Mas a gente adquire uma paz maior, uma serenidade maior diante dos desafios. Isso é extremamente consolador. E a doutrina espírita vem explicar essa imortalidade de uma maneira muito profunda e ao mesmo tempo muito clara, didática. Todo mundo pode compreender. Ela vem explicar por que às vezes eu sinto um arrepio proveniente de uma presença espiritual, às vezes eu sonho com um parente meu que já desencarnou, às vezes eu vejo, eu escuto. Tudo isso que a humanidade sempre teve e sempre vai ter. A doutrina espírita vai explicar, olha, estamos todos vivos. Uns no plano espiritual, outros na carne, mas está todo mundo vivo. Aí vamos para o terceiro princípio. Já que Deus é Pai, soberano amor, cria seres imortais, esses seres imortais, eles têm inúmeras existências físicas. Certo? Aí é o princípio da reencarnação. Veja bem, estamos todos vivos, na carne ou não. Mas precisamos passar pela carne quantas vezes forem necessárias. Porque existem experiências, meus amigos,
que só a carne pode oferecer. Uma doença física é uma experiência. As tentações da carne, do mundo material, as vicissitudes, a incerteza do que vai acontecer daqui a 2 horas, do que vai acontecer amanhã. Tudo isso desenvolve o quê? A fé em Deus. Tudo isso pode desenvolver as nossas escolhas. Não é isso? E tantas coisas. São experiências que a carne oferece. É verdade. Ela, a carne, né, não pode herdar o reino de Deus. Paulo de Tarso vai falar isso. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Mas propiciam subsídios, avanços para o espírito herdar o reino de Deus. Então precisamos reencarnar quantas vezes forem necessárias. Quem deixa muito claro isso é o próprio Cristo, nosso Senhor Jesus. Ele vai dizer a Nicodemos: Nicodemos, é preciso nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A teologia humana vai dizer assim: não, mas está falando do batismo. Que ele vai dizer assim: tem que nascer da água e do Espírito. Então está falando do batismo. Mas, gente, não tem problema na verdade. Porque, olha só, quantas vezes nós precisamos renascer na própria encarnação, né? Mudar caminhos, se reinventar, recomeçar, né? É um renascimento, é verdade. Só que essa água que Jesus estava falando ali, é por isso que é importante o estudo do contexto da vida do Cristo, das palavras, dos ensinamentos do Cristo, o contexto histórico, o contexto social, o contexto científico. Aquela sociedade acreditava que tudo que era material vinha da água. A prova disso está lá no Velho Testamento, na própria descrição de criação do mundo. A descrição feita por Moisés, no livro de Gênesis, quando ele vai dizer: olha, no princípio o Espírito de Deus pairava sobre as águas e sobre a face do abismo. E então, Deus começou a criar tudo, criou, né, a natureza em si, né, os animais e tal, criou os astros dos céus, criou o ser humano do barro da terra. Mas perceba que a água não foi criada, porque no princípio Deus pairava sobre as águas. A água já existia com Deus. Então a compreensão daquele povo, daquela época, era que tudo que era material, Deus criava da água. Certo? O que não é 100% errado, porque a nossa própria reencarnação, o desenvolvimento do nosso corpo físico se dá no útero, no líquido amniótico, nem da água. Né? Então não está 100% errado. Mas de fato eles acreditavam que tudo que era material vinha da água. Aí Jesus vai dizer: é preciso nascer da água, da matéria e do Espírito. E aí, comprovando isso que nós estamos dizendo, o próprio Cristo vai acrescentar: porque o que é nascido da carne é carne, é matéria, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Nicodemos, não te admire de eu te ter dito: é preciso nascer de novo. Aí Nicodemos ele vai dizer assim: mas Senhor, como pode ser isso? Posso eu, sendo velho, voltar a entrar no ventre da minha mãe? Aí Jesus ele vai apressadamente responder assim: olha, Nicodemos, eu estou te falando das coisas da terra e você não acredita? Quanto mais se eu te falar das coisas celestiais. Então Jesus aí está dizendo que reencarnação é algo básico nas leis divinas. É algo que todo mundo deveria saber, é coisa da terra. Coisa da terra. Então Jesus ele nem perde tempo falando das coisas celestiais, não. Ele fala das coisas da terra. Certo? Reencarnar, renascer. E isso explica tantas aparentes anomalias na vida. Por que uma criança nasce e desencarna com 1 aninho de idade? Por que se desenvolve um câncer infantil? Por que alguém não tem o que comer, enquanto outra pessoa tem tudo, materialmente falando? Sem justificar as desigualdades sociais, a nossa responsabilização nisso tudo, mas explicando as causas.
para além dos sistemas econômicos, para além da nossa negligência que existe. Mas por que alguém às vezes nasce nessas condições? Certo? Por que alguém renasce na Terra com uma doença, enquanto alguém nasce saudável? Por quê? Porque para uns o caminho parece ser mais difícil do que para outros. Por que isso? Só a reencarnação explica. O que não tem alguma coisa hoje poderá ter amanhã. O que tem hoje pode não ter tido ontem, e vice-versa. Se eu não souber usar os recursos que eu tenho hoje, amanhã eu posso não ter. Os próprios preconceitos entre sociedades, entre indivíduos, cor de pele, né? Homem e mulher. Hoje eu estou como homem, amanhã eu posso estar como mulher. Hoje eu posso ter uma pele clara, hoje eu tenho uma pele clara, amanhã eu posso ter uma pele escura. E vice-versa. Hoje eu sou ocidental, amanhã eu posso renascer oriental. Então os preconceitos eles acabam quando a gente compreende a reencarnação, que não é um conhecimento novo. A reencarnação é muito antigo, muito antes da vinda do Cristo. Já se falava em reencarnação na Terra, não com essas palavras, mas a ideia. Porque reencarnação, a palavra, foi Allan Kardec quem deu, mas a ideia já é muito antiga. E o Cristo vem ratificá-la. Certo? Então, como eu estou falando, é um mergulho, isso aqui é um convite, na verdade, um convite ao mergulho, para que nós compreendamos mais. Você que está aí conversando comigo, compreenda mais, mergulhe nas obras espíritas. Vai se dar conta de tudo isso e muito mais coisa. O outro princípio espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Não existe vida só na Terra. Gente, um universo desse tamanho, com essa vastidão de 14,5 bilhões de anos. Ah não, só a Terra existe vida. Gente, vamos deixar de ser egoísta e orgulhoso. O Cristo deixa claro: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Não se turbe o vosso coração. Crede no Pai, crede também em mim. Por isso que nós estamos dizendo, meus amigos, que o que a doutrina espírita vem trazer, o Cristo já disse. Aí a doutrina espírita vem desenvolver no tempo certo. Então a doutrina vai falar sobre inúmeras, infinitas moradas, porque o universo é repleto de vida. Cada uma em seu nível de evolução, em seu nível vibratório. Tem morada que a gente não consegue enxergar, assim como a gente não consegue enxergar os espíritos aqui ao nosso lado. Tem coisa na nossa própria faixa vibratória que a gente não enxerga. Eu não enxergo as moléculas de oxigênio, eu não enxergo raio-x, raios gama, ultravioleta. Quanto mais outras faixas vibratórias. Isso é ciência espírita, meus amigos. E que a própria ciência material já está começando a se debruçar sobre isso, com teorias, a teoria das cordas e tantas outras. Isso aí cabe ao tempo ir maturando, mas o Cristo já deixou claro, a doutrina espírita vem explicar através da ciência espírita, e a ciência material fatalmente vai descobrir isso aí cedo ou tarde, já está a caminho disso. São inúmeras moradas. Ok? E o último princípio espírita é a mediunidade, comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos se comunicam conosco e nós com eles. É simples, isso eu acho que é um dos princípios mais claros da doutrina. Mediunidade não é patrimônio da doutrina espírita, ela é patrimônio universal, inclusive humano. Saiu uma pesquisa aí divulgada pela CNN Brasil. Pesquisadores da USP fizeram experimentos com médiums ostensivos e descobriram que os médiums ostensivos têm uma diferenciaçãozinha orgânica nas células. Para nós espíritas, nenhuma novidade, porque Allan Kardec vai dizer que a mediunidade é orgânica. André Luiz vai falar sobre a glândula pineal. Novidade zero para a gente. Zero. Porém, a mediunidade, ela está não só entre os espíritas, mas em toda a humanidade, em todas as épocas.
Um padre, quando fala divinamente inspirado, está fazendo o uso do intercâmbio mediúnico. Uma potência espiritual superior está inspirando aquela pessoa. Um pastor protestante, enfim, um palestrante espírita. Você, quando sonha, você, quando fala alguma coisa para o bem, ou não, né? A gente, quando às vezes a gente perde a paciência, porque às vezes a gente tem um espírito ali instigando o mal, por isso Jesus vai dizer: orai e vigiai, para não cair em tentação, né? E tantas coisas, você quando sente uma presença, quando sente um cheiro, né? um perfume, não tem ninguém aqui do seu lado, olha, quando vê, quando escuta, gente, em todas as épocas da humanidade isso sempre existiu. Lá atrás, quando Moisés proibiu o intercâmbio mediúnico para o povo, porque ele fazia, né? Mas o povo era proibido de fazer, porque não sabia fazer, não sabia utilizava para o mal, ele deixa claro que o intercâmbio mediúnico é possível. Ninguém proíbe o impossível. Então, meus amigos, Allan Kardec ele vai dizer que a doutrina espírita ela abre horizontes vastíssimos, amplos. A nossa compreensão da vida se transforma para melhor. A gente passa a entender como as coisas funcionam. Agora, o desafio continua sendo entender e aplicar em nosso dia a dia. Por isso ele vai dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item, os bons espíritas, ele vai dizer: o verdadeiro espírita é aquele que não apenas entende e que não apenas acredita e entende, né? Mas principalmente aquele que se esforça para ser uma pessoa melhor, para domar as más inclinações. Porque todo esse arcabouço de conhecimentos da doutrina espírita, e aqui a gente apenas pincelou, porque é um arcabouço de estudo para várias existências físicas, tá? E também lá no plano espiritual. Mas todo esse arcabouço, ele tem uma intenção: nos transformar em pessoas, em espíritos melhores. Nos transformar para o bem, nos regenerar, pouco a pouco, dia a dia. Mas é preciso caminhar para frente. E quando a gente detém a possibilidade de conhecer tudo isso, a gente tem um tesouro nas mãos. Agora, qual o uso que nós vamos fazer desse tesouro? Né? Então a força da doutrina espírita é essa: esclarecer consolando e consolar esclarecendo, meus amigos, caminhando para frente, sempre para frente. Que Jesus nos abençoe. Um grande abraço para todos. Que Maria, Dr. Bezerra, Chico Xavier, Divaldo, que agora está lá, essa pleiade de espíritos, amigos, seus amores que estão no plano espiritual, que todos possamos estar juntos nessa caminhada para frente, para o alto. Que Jesus nos abençoe e que Deus seja louvado. Tchau.